Olá, pessoal da comunidade Formas, tudo bem? Estou aqui por demanda dos nossos assinantes aí para explicar um pouco para vocês sobre tabelas de recarga, onde conseguir essas tabelas, como é que trabalhar com elas, qual é a carga que tem que colocar numa recarga de alguma munição que vocês não conheçam. Porque, por exemplo, aqui a gente tem alguns cursos dentro da comunidade Formas sobre recarga. A maioria deles mostra 9mm ou 5,56. Então, o que acontece? Como descobrir quanta carga tem que colocar em uma recarga de, por exemplo, um 380, de um 38, de um 357 Magnum, qual pólvora utilizar, qual o tamanho máximo da munição pronta, tá? E isso são dúvidas que surgem com frequência aqui na comunidade e que o pessoal pediu para a gente fazer um vídeo explicando onde acha esses dados, tá? Por isso que eu entrei hoje aqui. Eu vou começar pelos dados técnicos das pólvoras da CBC, tá? Eu vou mostrar só da CBC porque é o mais comum. Existem pólvoras importadas, que daí você vai ter que procurar em outras fontes, como por exemplo a própria pólvora. Normalmente, mesmo as importadas, trazem como aqui, ó. Esse aqui é 1 kg de pólvora, eu vou botar aqui na tela principal. Esse aqui é 1 kg de pólvora da CBC, né? Do 231, que é o mais utilizado para 9mm. Atrás dele tem uma tabela, atrás e nas laterais. Essa tabela é a mesma coisa que o IT44 que eu vou mostrar para vocês, tá? Quando você compra do importado, também vem essas tabelas nele, e se não vier, ele tem um link na embalagem mostrando onde conseguir essa tabela. A mesma coisa acontece com a Imbel. A Imbel também tem as tabelas normalmente na embalagem. Quando não tem na embalagem, o próprio vendedor te cede uma tabela que não tem disponível na internet, é bem difícil de encontrar, mas que dá para fazer as mesmas observações que a gente vai fazer aqui, tá? Voltando para a tela da tabela de recarga da CBC, a tabela de recarga da CBC chama IT44, Informativo Técnico 44 de 2005, tá? Se um dia vocês estiverem procurando, eu vou até pegar a versão mais atual aqui, ó, que é 2016, tá? Se um dia vocês estiverem procurando, não tiverem acesso à comunidade Formas, ou estiverem em outro local e tudo mais, e precisarem dessa tabela, é muito fácil. Entra no Google e bota IT44 CBC. Já vai aparecer o primeiro link, vai ser da CBC. Eu tenho duas versões dela aqui, e eu vou botar as duas aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa aqui é 2016, a mais atual. E tem uma aqui 2005, que é a Federação de Tiro Prático do Maranhão, se eu não me engano, que disponibiliza. E essa 2005, ela tem algumas peculiaridades que eu quero mostrar para vocês depois, como tipos de pólvora diferente e tudo mais, tá? Vamos começar pela mais atual, que é a 2016, tá? Aqui embaixo tem algumas informações sobre cada tipo de pólvora e principalmente por que você não deve utilizar a pólvora que não está no descritivo, né? Para fazer essa recarga, porque normalmente elas têm densidades e tempos de combustão diferentes. Olha só, aqui a gente tem pólvoras que vão demorar 2,57 milissegundos, né, para queimar. E a gente tem pólvoras de 0,30 milissegundos, que são pólvoras mais rápidas e mais devagares. Então não dá para ficar misturando, não dá para utilizar errada, porque provavelmente vai explodir a arma ou vai dar algum problema, tá? Eles falam aqui do tipo de formato dessa pólvora, tá? Que está especificado aqui. E aqui para baixo começa a tabela em si de recarga mesmo, tá? Aqui diz o tipo de munição, né, que você vai querer fazer recarga. Por exemplo, eu quero fazer 380 alto mais P. Aqui, ó. Daí ele vai ter o tipo de ponta que você está usando. Por exemplo, camisado total ogival, que é a mais comum da gente utilizar no 380 mais P. O peso em gramas e em grains desse projétil, que o caso aqui o padrão da CBC 95 grains, nada impede você de utilizar outro tipo, só que vai decorrer de utilização de outras tabelas de recarga, tá? Por exemplo, a Lion, eu sei que eu já recebia deles uma vez. Quando você compra os projéteis deles, eles te mandam uma tabela de recarga, né, das indicações deles de pólvoras e de cargas para aqueles projéteis diferentes.
Eu recomendo, principalmente no começo, quando você está fazendo o começo das suas recargas, se não tem aquela experiência toda, não tem conhecimento de identificar sobrepressão no estojo e também de alguns perigos da recarga, você tem a tabela e usa ela como máximo, tá? Eu normalmente recomendo utilizar um pouco menos, né, do que isso, porque o que vai acontecer? Se você usar um pouco menos, a chance de dar algum problema é muito menor, né? Você não vai ter problema. Ela pode chegar a um ponto onde ela não vai estar ciclando, né? Ou não vai dar fator. E se você, o que não é recomendado, utilizar para defesa, ela pode não ser efetiva, tá? Mas para treinamento, para tudo mais, normalmente o padrão é utilizar 20%, 10% a menos do que essa tabela diz. Economiza um pouco de pólvora, né? A recarga acaba sendo um pouco mais barata e ela dá um pouco menos de recuo. Não é grandes diferenças, mas ela dá um pouco menos de recuo. E principalmente se você vai recarregar ponto .40, ela dá um pouco mais de segurança, porque o que acontece? A gente normalmente não recomenda alguém começar no mundo do tiro pelo ponto .40, porque a simples recarga um pouco errada no tamanho, né, na profundidade que você vai colocar o projétil pode aumentar exponencialmente a pressão, chegando ao dobro da pressão normal. E se fizer recarga errada com quantidade de pólvora também tem esse problema. Então a gente sempre recomenda, respeita aqui um pouco menos, até por segurança. E daí, à medida que for tendo familiaridade com essas tabelas, familiaridade com a recarga, daí vai conseguir fazer essa recarga do jeito que eles estão mostrando aqui, ou até tem pessoas que botam um pouco mais, mas é o risco delas, tá? Mas vamos lá. Alguns calibres principais e mais conhecidos. 380, o normal, a recarga normal dela com ponta ETOG, né, que é a camisada total ogival. Aqui eles recomendam a pólvora 216, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. E uma carga de... Peraí que eu perdi aqui. Em camisada total ogival. De 3.1 grains no máximo, tá? A mais P, por exemplo, com o mesmo tipo de projétil, vai 5.4 grains, mas se atentem, é outra pólvora, a pólvora 210. Jorge, por que utilizar grains em vez de gramas? Porque é muito mais fácil trabalhar com 5.4 que 0.350, tá? A maioria das balanças de precisão que a gente utiliza para recarga tem essa unidade de medida grains, tá? E é recomendado que você sempre utilize em grains porque fica muito mais fácil todas as unidades de medida serem as mesmas, tanto do peso do projétil quanto da aferição da pólvora, tá? Então, carga da 3.1 de 216 ou 5.4 na de 210, tá? Outros calibres mais comuns, 38, que eu vejo muita gente utilizar a pólvora errada no 38, muita gente utiliza a pólvora 219. A pólvora correta para o 38 é a 216 e a 207, tá? Sempre utilize a pólvora correta, porque a 219 ela é muito próxima dessas pólvoras, principalmente da 216, se eu não me engano. Ó, 216 aqui em cima, ela tem tempo de queima de 0.35 e a 219 de 0.40. E a 207 para cargas mais pesadas, né, a mais P, a 0.75. Então, se atenta que tem uma diferença muito grande, principalmente da 216 e a 219 para a 207, tá? Eu já fiz recarga com 219, dá para fazer, mas eu não recomendo. Prefiro que, se você estiver começando nesse mundo da recarga, se atenha ao tipo correto de pólvora que a CBC pede. É mais seguro, é a responsabilidade deles. Se eles forem fazer um laudo, por exemplo, explodiu a sua arma, e você alegar que que utilizou a pólvora deles, que estava tudo certo, que a carga estava correta e tudo mais, eles vão fazer uma aferição e muitas vezes eles conseguem encontrar o tipo de pólvora que você utilizou, tá? Então, melhor não arriscar. Utilize a pólvora que eles recomendam e assim, não existe uma pólvora universal para todos os calibres, tá? A galera fala muito, vou pegar 219 porque 219 dá para tudo. É meio perigoso fazer assumir isso, tá? Não utilize. Eu, por exemplo, que já tenho uma experiência maior de recarga, eu não utilizo, eu não faço isso com a 219. Eu utilizo o 219 principalmente pro 45 ACP e praticamente só para ele. E é realmente o mais indicado seguir essa tabela nesse conjunto, tá? Vai ter resultados mais consistentes e vai ter mais segurança na recarga, tá bom?
Então, 38, por exemplo, o chumbo ogival, né, que é a recarga mais normal desse calibre, com 158 grains, né, utiliza pólvora 216, uma carga de 3.9 grains. Deixa eu ver se, ó, carga da pólvora, coluna aqui, ó, sempre pegar o grains aqui, 3.9, tá? Pode parecer pouco, mas já dá um resultado bem interessante, tá? Se você for fazer uma mais P, né, uma carga mais quente, o encamisado total ponta plana, que é o normalmente que o pessoal utiliza, ou a expansiva ponta plana, né, que é aquela semi-jaquetada, a XPP, aqui, ó, ela vai ter 125 grains, vai usar pólvora 207, tá vendo? Essa é a coluna da pólvora, tanto que é a mesma coluna aqui, ó, então pólvora 207, e a carga de 6.2 grains, tá? Pode ver que deu um salto bem grande na quantidade. E quando você for fazer a recarga, você vai ver que é bem pouca pólvora no estojo, tá? É normal. Por quê? Porque o 38, historicamente, ele foi criado numa época que era a pólvora negra. A pólvora negra, ela precisa de muito mais pólvora para chegar na mesma quantidade de aceleração do projétil. E hoje em dia a gente utiliza pólvora sem fumaça, que é muito mais eficiente e atinge pressões maiores. Por isso que tem que cuidar, tá? Vamos pro 40 e pro 45. Cadê o 40 aqui? É que aqui ainda tem uma definição antiga de armas curtas e longas calibres de uso permitido. É aqueles calibres permitidos antigos ainda, nem é os novos, tá? Pré-Bolsonaro isso aqui. Armas de calibre de uso restrito na época, né? O 40, o 9. 40 Smith Wesson aqui, ó. Por exemplo. As pontas mais comuns que a gente está utilizando hoje é a ponta plana, né? A encamisada total ponta plana, que são essas duas aqui. Ó. Podem notar que não tem mais P no 40, porque o 40 já trabalha no seu limite de pressão. Por isso que é extremamente importante depois ver a tabela SAAMI, consultar com pessoas que conhecem a recarga para ver a questão da altura do projétil. Se botar 1 milímetro a mais na altura do projétil, já quase dobra a pressão dele. Tem que cuidar bastante, por isso que eu não recomendo para as pessoas que estão começando, tá? Encamisado total ponta plana. Existem duas possibilidades de recarga aqui, ó. Uma com o projétil de 165 grains e o de 180 grains. Pode ver que são pólvoras diferentes. A de 165 grains é a pólvora 231, a mesma pólvora do 9mm, que vocês vão ver no 9mm, tá? E a ponta mais pesada é o 207, aquele que estava lá no 38. Por quê? Porque é uma pólvora que queima mais devagar. Então, o projétil ele vai queimar essa pólvora, vai ter menos pressão na hora que der o disparo, porque a pólvora vai queimar por mais tempo, durante o tempo que o projétil estiver no cano. Ainda saindo do cano, ainda vai ter queima de pólvora e vai acelerar nesse trajeto no cano ali, tá? Então, 207, carga de 7 grains nessa e 7 grains nessa. Pode ver que são cargas de mesma quantidade de pólvora, mesmo volume de pólvora, aqui, mesma massa de pólvora que estão sendo colocadas, mas com pólvoras diferentes, tipos de peso de ponta diferente e que vão dar resultados diferentes de velocidade, de momento linear e de energia na boca do cano, que é o que o exército utiliza, que não é a medição mais correta, mas que é o que o exército utiliza, tá? 9mm, mesma coisa. Vamos pegar aqui encamisado total ponta plana, não, que tem aqui, ó, é engraçado que tem aqui ponta plana, mas eles não vendem. Mas é encamisado total ogival, ETOG, aqui, é uma ponta de 124 grains, pólvora recomendada 231, tá? Como eu tinha falado, mesmo aquela que apareceu agora na tabela do 40. Só que aqui, uma carga de 6.2 grains. Lá no 40 era 7 grains, aqui é 6.2 grains para esse tipo de ponta. É uma ponta mais leve, que vai mais rápido mesmo com menos quantidade de pólvora. E que tem a parte de balística não vai entrar, que é diferente, tá? Normalmente, quando você for fazer uma recarga com uma ponta pintada, por exemplo, ela vai ter 124 grains. Então pode seguir essa mesma tabela aqui, onde diz que uma ponta de 124 grains,
De 124 grains vai usar 231, 6.2 de carga máxima. Normalmente a gente utiliza ali entre... Vai depender da receita de cada pessoa, mas em torno de 5.5, 5.8, 6 no máximo. Eu vejo bastante gente conseguindo fator já com 5.5 mais ou menos grains dessa pólvora. Eu vejo muita gente utilizar 219 também, mas como eu falei antes, não recomendo por questões de segurança, tá? Eu vou mostrar uma peculiaridade, tá? Aqui tem outros também, tá? Tem calibres maiores, 45 ACP, 357. 357 é interessante ver que, por exemplo, uma ponta de 125 grains neles usa pólvora 207, que é uma pólvora de queima lenta. Por quê? Porque normalmente tem mais cano para queimar. E usa uma carga de 13 grains, 13.3 grains. É bastante pólvora para utilizar. 44 Magnum, por exemplo, utiliza 18 grains, quase 20 grains. Para vocês terem uma noção aqui, ó, 223 Hamilton, que basicamente, em termos gerais, vai ser mais ou menos a mesma recarga do 556, só que com um tipo de pólvora aqui, ó, a pólvora 102, que é uma que queima ainda mais lento. Ele tem 24 grains. Quando a gente entra na recarga de fuzil, é uma quantidade absurda de pólvora, que a gente vai ver 50 grains, 52 grains e assim por diante. 61 grains aqui, ó, no 7mm Magnum, Hamilton Magnum. Então, assim, só vá pro calibre os calibres de uso restrito de armas longas, né? Os calibres realmente mais fortes de fuzil, quando você já estiver bem acostumado, porque assusta um pouco fazer esse tipo de recarga, é muita pólvora. Se vocês forem ver comparado às pistolas, principalmente 9mm, é muita pólvora, tá bom? Queria mostrar só um detalhe nessa tabela mais antiga, de 2005. Eu não recomendo seguir ela, tá? Por mais que ela está correta, que dá para utilizar o que está dizendo aqui, eu não recomendo utilizar ela porque ela tem um motivo para o fabricante, com o passar do tempo, modificar suas receitas e suas recomendações, né? Então, se puder, não utilize essa aqui, mas é daqui dessa tabela que vem muito do que o pessoal fala de utilizar 219 para muita coisa, principalmente, ó, a 219 aqui no 38 aparecia, se eu não me engano, 9mm, também faz tempo que eu não vejo essa tabela, mas ó, aqui a pólvora recomendada 9mm não é a 231, que é o que a CBC recomenda hoje. Nessa época aqui era 221 e a 207, e a 210 para uma carga específica aqui, mas normalmente era 221. Por isso que tem gente que hoje ainda utiliza 221 para recarregar essa munição de 9mm, tá? Cuidado com essas tabelas mais antigas, dá para utilizar, claro que dá, mas não é tão recomendado, tá, pessoal? Vamos com cautela aí e fazer com que realmente está correto, tá? Que é o mais atual. E aqui, por último, eu vou entrar na SAAMI. SAAMI, escrito aqui SAAMI, é o Sport Arms and Ammunition Manufacturers Institute. Basicamente, é a instituição que faz a padronização das medições de munições, tá? O que acontece? Se eu entrar aqui, ó, em Technical Information, em Cartridges and Chamber Drawings, aqui, nessa segunda opção, eu vou botar direto já para a opção, tá? Quando vocês entrarem lá, mas tem muita coisa interessante aqui, se vocês quiserem ver. Você vai chegar nessa parte aqui. Essa parte aqui, por exemplo, o que são isso aqui? Se eu quero, por exemplo, fazer uma recarga de pistola, eu quero saber o tamanho máximo e mínimo que aquela munição pode ter no final da recarga, eu vou entrar aqui e vou procurar aquela munição. Por exemplo, se eu quero uma pistola, eu vou entrar aqui em Pistol and Revolver, tá? Entrei aqui, vai abrir uma tabela, um PDF, e aqui vamos pegar a 9mm, que é o mais padronizado aqui, que é mais fácil de ver. Ó, 9mm e 9mm mais P, página 27. Então eu vou lá na página 27 desse texto aqui. Tem bastante informação muito interessante, tá, nesses documentos aqui, sobre fatores de pressão, tudo mais. Quem se interessa e fala muito bem inglês, é um documento muito interessante de se ler, tá? Eles falam como eles fazem a aferição, quais são os cálculos que eles fazem, qual é a curvatura de pressão que pode ter, aquele específico, né? Vamos lá para a página 27. Eu estou fazendo sem recortes, tá, pessoal, esses vídeos, até para vocês verem que tem mais informações atrás do que a gente mostra para vocês, tá? Até para vocês poderem procurar isso, se informar bem e ter esse acesso a essa informação específica.
Mais 7 páginas. Aqui, ó. 9mm Luger, tá? Chegamos à página do 9mm. Cada calibre vai ter uma página dessa. Aqui tá o 9, aqui já tá o 918 Makarov, né? Então tem em todos os lugares, todas os desenhos. Sempre o primeiro desenho é da munição, é os padrões da munição. E o segundo desenho é os padrões da câmera da arma, que isso aqui é a câmera de disparo, que a gente não vai entrar em detalhes agora. Isso aqui é uma coisa que a gente quer trabalhar no futuro para vocês, principalmente na parte de balística e tudo mais, tiro de precisão, isso aqui vai influenciar, mas por enquanto vamos se ater a essa parte aqui. O que eu queria chamar a atenção para vocês? Aqui, ó, por exemplo, cada desenho desse vai ter uma medição, né? O primeiro número está em polegadas, tá? Esse número aqui, ó, 1 polegada, 1.1, 16 polegadas, por exemplo. Ele dá aqui do lado, esse número que está entre parênteses é em centímetros, tá? Milímetros, na realidade. Esse aqui é o que a gente precisa se ater, tá? Por exemplo, esse aqui na munição de 9mm, a altura, que é esse traço aqui, ó, que é a altura máxima e mínima, ele nos fala aqui, a altura mínima do 9mm é 25,4 milímetros, tá? Quando a gente vai fazer a medição, normalmente vai ficar entre 25,4 e 29,69, tá? Aqui. Só que o que acontece? A gente tem que se ater que, por exemplo, quando a gente faz ali os vídeos de recarga, vocês podem ver que a maioria dos autores está utilizando entre 28,5 e 28,8. Por quê? Porque existem armas, como a Glock, por exemplo, ou a TS9, que elas têm a câmara de tiro delas, que é essa aqui, ó, né, que é o desenho aqui de baixo, ela não está exatamente no padrão, ou ela é mais apertada. Ou o carregador, por exemplo, na Glock, o que acontecia muito é que se você utiliza uma munição com mais de 28,8, né, milímetros, ela começa a encostar no carregador e ela trava lá dentro. Então o pessoal meio que fez de padrão 28,8. Eles têm outras munições que são mais suscetíveis a dar isso também, então tem que ficar sempre atento. E outras munições, como por exemplo as munições de revólver, que já são um pouquinho mais tolerantes com essa questão da altura, porque ali elas não têm, elas já vão estar dentro do tambor, não vão estar precisando correr dentro de um carregador ou algo do gênero, tá? Mas vamos lá. Basicamente, aqui as dimensões que mais vão importar para vocês nesse momento, tá? A altura dela e o diâmetro do projétil, tá? O diâmetro do projétil num 9mm é de 355 a 357. Pode ver aqui, ó, que vai ter o 0,3, que é a tolerância dele, tá? Então, 355 mais 3 aqui, 678. 358 é o máximo que a gente vai poder ver aqui. Na vida real, a gente vê 355, 356 e 357, tá? Sendo padrão o 355. Se vocês vão pedir da Lion ou da Morige ou da própria CBC, vai vir com 355, tá? Até por questões de padronização, meio que foi tomada essa padronização hoje no mercado, tá? Se vocês querem ver outras munições aqui, ó, vamos pegar mais uma, vamos pegar a 40, que é a 40 não, vamos pegar uma mais interessante, que é mais diferente. 357 Magnum, 44, vamos lá. Passei batido forte aqui. Vocês podem ver que lá no final tem muita informação. 454 com azul, que é comum no Brasil também, ó. Também tem 452 com 0.03 0.003 de tolerância, né? E entre 44.83 até tem 2 milímetros de tolerância, 2.52. Quando aparece assim, ó, que não apareceu como lá no 9mm, que tem por extenso, o segundo número aparece pequenininho, por exemplo, 2.54, sendo que o primeiro era 44, não quer dizer que ele pode ficar com 2mm, ele quer dizer que tem uma tolerância para mais de 2.54. O primeiro sempre é o valor mínimo, tá, do comprimento, e esse aqui é o valor máximo do comprimento. Então tem no máximo mais 2 milímetros, vai ficar 47 ponto alguma coisa, que é 0.54 aqui, tá? Deixa eu pegar o 45 Chester, vai ter aqui, ó, 45 Glock. E é interessante o 45 Glock, que não é o 45 ACP que a gente conhece, tá?
Esse 45 Glock vai ter no máximo, ó, 28.88. O 45 ACP, que provavelmente está aqui, ó, é um dos próximos. Às vezes eles separam com o 45 Automatic, que na realidade é quase a mesma coisa. Pera aí. É, o 45 Automatic que eles botam aqui. Olha, gente, desculpa, me perdi aqui, tá? Mas é o Automatic. Que eles às vezes botam denominações não tão comuns, tá? Aqui tem no máximo 32.39, lá tinha 28.88. Lá tem o mesmo comprimento máximo, por exemplo, de um 9mm. Aqui já é o comprimento padrão de um 45 ACP. Vai ficar entre 30.23 e 32.39. É interessante ver que na questão do projétil, ele vai ter duas medições aqui. Uma para jaquetadas, né, que são munições com jaqueta de latão, de cobre. E aqui a de chumbo exposto, tá? Tem medições diferentes, por quê? Porque o chumbo é mais macio, ele consegue trabalhar melhor no raiamento da armamento, mesmo sendo um pouquinho maior, tá? O projétil, tá? 44, vamos chegar ali. Ó, 44 pro Remington Magnum, por exemplo. Ele já nos dá ali o tamanho máximo, né? Tanto em polegadas, que incrivelmente a gente está acostumado, porque quando a gente vai pedir, eles normalmente passam 432 ou 438, né? Até 438 que dá para ser. E aqui a questão do comprimento máximo entre 38,99 milímetros, tá, gente? Não é centímetros, é milímetros. E 40,89 milímetros. Basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Como navegar nessas duas tabelas, tá? Na tabela de recarga da CBC, onde diz a quantidade de pólvora e tudo mais. E na quantidade... Peraí que deu um problema na minha tela que desapareceu aqui para vocês as tabelas. Ó, aqui, que é a questão da tabela de recarga, e na da SAAMI, tá? Como eu falei, todos os links vão estar abaixo. Era só para mostrar para vocês aonde conseguir essas informações, como ler essas informações, pelo menos as básicas. A partir do momento que vocês vão progredindo nos estudos de recarga, né, a gente vai ter alguns cursos sobre isso aqui dentro ainda. Tem alguns cursos sendo gravados, principalmente nessa parte da SAAMI, vocês vão ver essas medições sendo bem exploradas pelo Mauro Fanelli, tá? Na hora que ele entrar em balística aplicada para o tiro de precisão. Ele está só esperando uma arma dele chegar para ele poder entrar nisso, porque a câmera da arma, a câmera de disparo da arma vai influenciar na recarga dele. E daí ele quer fazer de uma forma que mostre para vocês essa influência e mostre ali como fazer, tá bom? Grande abraço a todos. Qualquer coisa, só botar aqui nos comentários que eu respondo.